CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Oi, gente, muito bom dia! CBN Universidade chegando aqui na CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia. Até às 10 horas da manhã você fica comigo. Eu sou Natasha Leone e vamos trazer as principais notícias da Universidade Estadual da Paraíba. Por aqui vamos falar sobre o concurso para a Prefeitura Municipal de Souza, que está sendo organizado pela Comissão de Concursos da UEPB, a CPCom. Tem a participação de Luciano Nascimento com a gente. Na coluna de hoje, Economia e Inflação no Brasil. A pós-graduação da Universidade Estadual da Paraíba também é assunto deste programa. Vamos saber como funciona quando abrem novas vagas, quantos são os programas de pós pela UEPB e ainda como você pode ter acesso e entrar em um. Além disso, a gente traz as informações sobre o edital que está aberto para o mestrado profissional em saúde da família em rede nacional. Tem entrevista sobre um projeto bem legal que está levando comida para a mesa de muitas famílias carentes. Essa iniciativa é do Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas no Campus 5 da instituição. E ainda saiba como fica o funcionamento da UEPB na próxima semana, em virtude do feriado de finados e da celebração adiada do Dia do Servidor Público. Fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade deste sábado está apenas começando. Apresentação: Natasha Leone. E já iniciamos o CBN Universidade deste sábado com informação para você concurseiro que vem se preparando em busca do sonho da estabilidade profissional. A Comissão Permanente de Concurso da UEPB, a CPCom, está organizando o processo para o preenchimento de mais de 250 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. O edital foi publicado pela comissão e as inscrições estão abertas até o dia 18 de novembro, exclusivamente através do site cpcom.uepb.edu.br. A taxa de inscrição é de R$ 65,00, R$ 85,00 e R$ 105,00, de acordo com o nível do cargo escolhido. As vagas são para os cargos de merendeira, tratorista, padeiro, agente comunitário de saúde, assistente administrativo, guarda municipal, motorista, psicólogo, técnico de enfermagem, professor, médico em várias especialidades, entre outras profissões, incluindo vagas para pessoas com deficiência. As vagas são de carga horária de 20 ou 40 horas. E os salários, de acordo com o edital, variam de R$ 1.100 até R$ 2.000. As provas objetivas do concurso para a Prefeitura Municipal de Souza estão marcadas para o dia 19 de dezembro desse ano e a expectativa é que o resultado final seja divulgado no dia 17 de fevereiro do ano que vem. E só reforçando, o site para inscrição é o cpcom.uepb.edu.br. Agora é hora da participação de Luciano Nascimento. Roda a vinheta. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Olá a todos e todas os ouvintes da rádio CBN Campina Grande. O tema de hoje envolve duas expressões relevantíssimas em nossas vidas sociais. Dois termos, duas expressões de conteúdo econômico-social. O tema é economia e inflação no Brasil. Muito bem. O Brasil já foi a 6ª economia do mundo. Isso era o ano de 2011. Nós, o Brasil, estávamos à frente de países como o Reino Unido, a Itália, o Canadá. Nós éramos a 6ª economia do mundo capitalista ocidental. Muito bem. Dizem as pesquisas que no ano de 2021, portanto esse ano, o Brasil fechará o ano como a 13ª economia do mundo capitalista. Países que o Brasil, em termos econômicos, olhava para trás e eles estavam, portanto, só observados pelo retrovisor, digamos assim. Hoje estão à frente do Brasil na economia internacional. Nos referimos a países como a Rússia,
a Coreia do Sul e o Canadá. E as pesquisas apontam como um alento que a expectativa é que em 2030 o Brasil volte a ser a 8ª economia do mundo, mas só em 2030. As pesquisas informam e afirmam que a economia formal no Brasil gera um PIB, o Produto Interno Bruto, toda a riqueza produzida na economia brasileira, num montante da ordem de 8,6 trilhões de reais. E a economia informal, a economia ilegal, gera um PIB de em torno de 1,3 trilhões de reais. Os dados são do Monitor Mercantil. Muito bem. Em setembro de 2021, portanto, faz alguns dias, em setembro de 2021, inacreditavelmente, um fantasma reaparece na economia brasileira. Mas não é uma novidade, porque ele já vinha reaparecendo no ano de 2019, no ano de 2020 e agora em 2021 ele apareceu definitivamente. O fantasma é a inflação. No mês de setembro de 2021, a inflação chegou e aportou no Brasil, na economia brasileira, com uma expectativa de índice anual de 10,25%. Só em 1994 é que nós tínhamos visto números assim, dizem as pesquisas. A inflação só havia chegado a um índice com 2 dígitos no ano de 1994. Entre os anos de 2011 e 2020, com algumas reformulações de pesquisas econômicas de 2019 para 2021, que significa dizer que os dados concretos seriam de 2011 a 2018, a taxa média da inflação no Brasil foi de 5,84%. De 2019 para cá, nós assistimos transformações preocupantes entre economia e índices inflacionários no Brasil. O IPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, chegou a um acúmulo até então de 6,90%, com uma média mensal de 1,16% até o mês de setembro. Para as pessoas comuns, para o trabalhador, a trabalhadora, o estudante, enfim, para todas as pessoas que têm tantas atividades no seu dia a dia, na sua rotina, no seu cotidiano, cabe-nos observar o seguinte: a inflação, nós conseguimos observá-la, enxergá-la e até senti-las em preços de alimentos, gasolina, gás, luz. Quando nós vamos a um posto de gasolina, quando nós vamos ao supermercado, quando compramos o botijão de gás ou quando chega o boleto da Energisa, é que nós sentimos, é que nós observamos, é que nós enxergamos que a inflação está batendo a nossa porta. Qual é o resultado? O resultado é um aniquilamento. O resultado é aquela ideia concreta e real, e é real, de que estamos a cada dia, ou a cada semana, ou a cada mês, com um poder de compra cada vez menor. Não é só uma sensação, caro ouvinte, é uma realidade concreta. Por quê? Porque a nossa moeda, o real, com esse processo inflacionário, que fechará o ano de 2021 em 10,25%, não se via isso desde os anos 90. Isso faz com que nós chegamos à constatação da desvalorização do dinheiro que nós temos no bolso. Ou seja, com uma inflação de 2 dígitos, 10,25%, se nós temos R$100 no início do mês e no final do mês temos os mesmos R$100, significa dizer que não temos mais os mesmos R$100. Porque ao irmos ao supermercado ou ao posto de gasolina ou ao recebermos o boleto da conta de luz, notamos que aqueles R$100, o que conseguíamos comprar ou pagar no início do mês, no final do mês não será mais possível. Esse é o resultado do processo inflacionário. A desvalorização da moeda nacional e do nosso poder de compra. Compramos cada vez menos
E para comprar, e mesmo comprando cada vez menos, precisamos cada vez mais de mais dinheiro. Mas não o temos. E não o temos mesmo. Você, ouvinte da Rádio CBN Campina Grande, sabe muito bem disso. Mas aí nós vamos aqui nos apropriarmos para que o ouvinte tenha uma ideia real sobre o que estamos falando. Nos apropriarmos de uma pesquisa que saiu agora, recentemente que eu digo é o mês de agosto de 2021. O que se compraria, por exemplo, o que se compraria com R$10 no Brasil e o que se compraria com 10 euros em Portugal, num país como Portugal. Não vou me referir, né, a outros países da União Europeia. Ou seja, para tratarmos aqui de poder de compra de uma moeda forte, vamos nos apropriarmos dessa pesquisa que informa que uma dona de casa em Portugal vai ao supermercado com 10 euros e o que ela compra com 10 euros, por exemplo, em Lisboa, na capital de Portugal, da República Portuguesa. E uma dona de casa com R$10 vai ao supermercado numa cidade como São Paulo, Brasília, João Pessoa, Recife, Salvador, Porto Alegre, Belo Horizonte. O que elas compram? Uma com 10 euros, outra com R$10. Bom, aquela senhora dona de casa portuguesa vai a um supermercado na cidade de Lisboa com 10 euros e ela compra 1 quilo de arroz, um de feijão, uma lata de sardinha, um pão forma, uma garrafa de vinho, um pacote de bolacha Maria, um extrato de tomate, 1 quilo de macarrão e 1 litro de óleo. Ouvintes da Rádio CBN Campina Grande. Uma dona de casa no Brasil com R$10 compra o que no supermercado? Em Portugal, essa dona de casa com 10 euros compra tudo isso que os senhores e as senhoras e os jovens ouvintes da Rádio CBN acabaram de escutar. E no Brasil, o que essa dona de casa compra com R$10? Pode imaginar o poder destrutivo da inflação, a desvalorização da moeda e do nosso poder de compra. Todos nós, pessoas comuns na sociedade brasileira. Obrigada, professor Luciano, e até o próximo sábado. Semana que vem ele está de volta e deve abordar o tema O Brasil dos Ossos. Vale a pena acompanhar. É hora da nossa primeira pausa. No próximo bloco, o nosso assunto é a pós-graduação da UEPB. A gente volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade deste sábado e já com informação sobre o edital para o processo seletivo da turma 2022 do mestrado profissional em saúde da família em rede nacional promovido pela UEPB. O programa está oferecendo um total de 237 vagas que estão distribuídas em todas as 25 instituições associadas em vários estados. Esse programa de pós-graduação é reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, do Ministério da Educação. De acordo com o edital, as inscrições devem ser abertas a partir do dia 1º de dezembro e seguem até o mês de fevereiro. Os candidatos interessados devem preencher e assinar formulário online e anexar toda a documentação exigida. Quem for da UEPB pode enviar a inscrição através do e-mail prpgp@setor.uepb.edu.br. A seleção deve ser feita em 4 etapas: prova de inglês, que será online, análise de currículo em caráter eliminatório e classificatório. A terceira etapa é a análise de carta de intenção e da proposta preliminar de trabalho. E finalizando a avaliação, os candidatos passarão por prova oral. A previsão do edital é que o resultado final seja divulgado no dia 13 de junho e o início das aulas para o dia 5 de agosto do próximo ano. E a gente segue falando sobre pós-graduação na Universidade Estadual da Paraíba. A repórter Nicole Santos conversou com um pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da instituição e traz para a gente um pouco sobre como é o processo para ingressar em algum programa pela UEPB. Vamos ouvir. Oi, Natasha! Estamos aqui justamente para falar com quem terminou o curso de graduação e pretende fazer uma pós-graduação, mestrado ou doutorado na UEPB, mas ainda não sabe muito bem como ocorre o processo de ingresso.
Calma, que a gente, com a ajuda do pró-reitor de pós-graduação em pesquisa da UEPB, o professor Francisco Jaime, vamos te explicar tudo bem direitinho. Como dizem, vamos explicar tintim por tintim. Olá, professor! Obrigado por aceitar o nosso convite. O senhor poderia começar a nossa conversa nos falando como ocorre o processo de entrada na pós-graduação, mestrado e doutorado na UEPB? O processo de pós-graduação stricto sensu, que compreende os cursos de mestrado e doutorado na UEPB, acontece da mesma forma como acontece na maioria das universidades públicas. Cada programa lança um edital, às vezes até mais de um edital por ano, onde são especificadas as condições, o número de vaga, as linhas de concentração destinadas para cada um desses programas. Então, esses processos são sempre públicos, de ampla concorrência, e todos os interessados que atenderem aos pré-requisitos dos editais podem concorrer. Então, é simplesmente ficar acompanhando o lançamento desses editais. Então, eles não seguem o calendário de graduação. Os cursos de pós-graduação stricto sensu, mestrado e doutorado, eles não seguem o calendário acadêmico regular. Até porque os programas de pós-graduação, eles têm que seguir um calendário, na verdade, nacional, que é o calendário da CAPES, que é o que faz a avaliação dos cursos. Dessa forma, não existe uma coincidência dos calendários acadêmicos com os calendários da pós-graduação. Tanto é isso que a gente não tem os semestres atrasados. As atividades de pós-graduação, elas não tiveram descontinuidade. O tempo de conclusão de curso não foi parado durante essas pandemias. Então, assim, o aluno que entrou no mestrado e que tem 24 meses para defender no prazo mínimo, ele continua com 24 meses independente da pandemia ou não. Então, os calendários da pós-graduação, eles não param. Então, a gente não tem questão de greve, não segue calendários acadêmicos. Então, na verdade, como eu falei, não existe um calendário de ingresso. O que existe é, a partir do momento que você entra, você tem um prazo para concluir. Geralmente é 2 anos para o curso de mestrado e 4 anos para o doutorado. Mas não existe uma página. Na verdade, o interessado em fazer curso de pós-graduação tem que escolher a instituição e ficar acompanhando o lançamento dos editais. É dessa forma, não só na UEPB, como na grande maioria das universidades públicas brasileiras. Professor, nesse período de pandemia, com as aulas remotas, houve alguma mudança no sistema de entrada? Com a pandemia, não houve uma mudança significativa nos processos seletivos. Os processos seletivos continuaram acontecendo da mesma forma. O que se mudou efetivamente foi simplesmente que as atividades que eram presenciais, alguns programas fazem, por exemplo, uma entrevista ou apresentação à defesa de projeto, isso passou a acontecer de forma virtual. E casos muito específicos onde tinha prova de conhecimento, essa prova de conhecimento também aconteceu de maneira remota, assim como estão acontecendo, por exemplo, os processos avaliativos de cursos de graduação. Então, na verdade, os programas se moldaram para oferecer os processos seletivos que eles pudessem acontecer de maneira remota, o que é até interessante para a universidade, porque permite que estudantes que estão, sobretudo em outros estados e que têm interesse de fazer os processos seletivos, não tenham que se deslocar para a sede da onde acontece efetivamente os cursos, e ele só faz esse deslocamento se ele for aprovado no processo seletivo. Então isso, na verdade, trouxe bastante benefício, mas nada alterou. Os calendários, cada programa continuou fazendo seus processos seletivos nos momentos em que achava oportuno, porque de fato não existe um calendário fixo, mas todos os programas fizeram processo seletivo sim, durante esses quase 18 meses de pandemia que a gente já está. É bom saber que com a pandemia, os alunos de pós, mestrado e doutorado não foram prejudicados e que se abriu um leque de oportunidades para quem quer fazer essas especializações e mora longe do campus da universidade. Professor, para encerrar nossa conversa, uma última pergunta.
Quantos e quais áreas os cursos de pós-graduação da universidade abrangem? Bom, a UEPB hoje, ela tem 23 programas de pós-graduação. Lembrando que um programa de pós-graduação estricto sensu, que é mestrado, doutorado, um programa ele pode ter só mestrado, só doutorado ou mestrado e doutorado. Mas no conjunto são 23 programas que nós temos. E temos numa grande diversidade de áreas. Acho que o tempo aqui é curto para a gente poder numerar um por um, mas a gente tem alguns cursos na área da saúde, da área de ciências biológicas, a gente tem cursos na área de engenharias, na área de medicina, na área de ensino, na área de ciências sociais, na área de humanas. Então, assim, é uma diversidade bem razoável, tem para todos os gostos de fato. O que é importante mencionar é que nós temos cursos que são chamados acadêmicos e temos cursos que são profissionais. A diferença básica entre eles é mais o perfil de quem está ingressando. Os cursos acadêmicos são voltados para a formação de mestres e doutores com perfil acadêmico. Geralmente quem faz esses cursos, o ingresso deles é feito na sua grande maioria por alunos advindos da graduação, ou seja, o aluno terminou a sua graduação em determinado curso, está querendo completar a sua formação, se matricula para ter um mestrado. Já os cursos profissionais, ele se destina mais especificadamente para pessoas que já atuam no mercado, ou seja, já são pessoas já empregadas. Então a gente tem, por exemplo, o curso de formação de professores, curso de mestrado profissional em formação de professores. Um curso dessa natureza é destinado para professores. Então os professores que lecionam, sobretudo no ensino público, na escola municipal ou nas escolas estaduais e que querem fazer um mestrado, geralmente eles optam por um mestrado profissional, porque ele tem todo um perfil e uma adequação para as pessoas que são profissionais e que, por sua vez, como trabalham, precisam ter um regime diferenciado para a oferta de disciplinas. Então, existe um arranjo diferente que é destinado para esses profissionais. Mas na UEPB nós temos hoje, atualmente, 23 programas. Hoje nós conversamos com o professor Francisco Jaime, pró-reitor de pós-graduação em pesquisa da UEPB. Professor, muito obrigada pela participação. E para você que quer fazer pós-graduação, mestrado ou doutorado na UEPB, não deixe de acompanhar o site da universidade. É o www.uepb.edu.br. Eu sou Nicole Silva para o CBN Universidade. Obrigada, Nicole. E vamos de intervalo. Daqui a pouco, o nosso assunto é um projeto desenvolvido no campus 5 da UEPB, que tem levado comida para a mesa de várias famílias carentes. E ainda tem oportunidade de bolsa para docentes da UEPB no Santander Universidade. Fica sintonizado com a gente que o nosso programa volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta. Essa semana, a Coordenadoria de Relações Internacionais da UEPB alertou os professores da instituição para a seleção de 5 professores, entre efetivos e substitutos, coordenadores ou gestores, para participar do programa de bolsas de metodologias ativas do Santander Universidades. O objetivo do programa é capacitar pessoas para os novos desafios impostos em razão da transição para o ensino remoto. O edital prevê que os contemplados com as bolsas de estudos terão acesso a cursos gratuitos através do ensino à distância. As inscrições estão abertas até a próxima segunda, dia 1º, e os interessados devem se inscrever na plataforma do Santander Universidade e ainda encaminhar e-mail para o core@gesuit.uepb.edu.br, anexando o comprovante de vínculo ativo com a UEPB e uma carta de intenções. E a gente fala agora sobre um projeto desenvolvido por um professor do Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas da UEPB, que está levando comida para a mesa de várias famílias carentes do entorno da capital João Pessoa. O idealizador do projeto Saciar é o professor Alexandre César Cunha Leite, do curso de Relações Internacionais. Ele explicou que o projeto surgiu na pandemia. No final de 2019, no começo de 2020, com a pandemia,
Então, assim, eu posso dizer que a pandemia teve um papel muito significativo nesse processo, na criação do CCA e na preocupação com uma atividade que chegasse nas pessoas que eu posso chamar de em situação de vulnerabilidade. Quando a vulnerabilidade é muito intensa, né, a vulnerabilidade é um nível muito elevado, essas pessoas normalmente elas estão vulneráveis e estão em situação de insegurança alimentar. Essas pessoas estão passando fome. E aqui em João Pessoa, mas não exclusivamente em João Pessoa, né? Quando eu falo de João Pessoa, eu estou pensando nesse entorno de João Pessoa, algumas cidades próximas. Eu tenho observado desde 2020 que a pobreza e a vulnerabilidade desse contingente populacional aumentou muito. Economista de formação, o professor Alexandre César observou os impactos da pandemia na vida social e econômica da população. Teve um aumento significativo no desemprego, as pessoas perderam o emprego. Aquelas que tinham um emprego formal ficaram numa situação mais precária. O nível de renda que elas tinham com o emprego não é o mesmo nível de renda que elas conseguiram obter com o auxílio emergencial do governo. O auxílio emergencial é muito insuficiente para essas pessoas. E se a gente for analisar, o auxílio emergencial foi o único amparo que o Estado brasileiro deu para essas pessoas. Não teve nenhuma outra política que fosse direcionada para populações que estão em situação de vulnerabilidade. Aqui na Paraíba tem um índice de trabalhadores informais muito grande. O pessoal que trabalha com turismo nas praias, o pessoal que trabalha vendendo coisas, né? Isso é normal de uma cidade com litoral. Mas essas pessoas que trabalham, né, então elas tiram renda dessa atividade. Desde bugueiro até guias turísticos, até pessoal que vende coisas na praia, esse pessoal todo ficou sem renda, porque são todos informais. O professor passou a pesquisar sobre a fome, a vulnerabilidade e a insegurança alimentar e detectou o crescimento de todos estes problemas na capital paraibana. Num primeiro momento, eu confesso que o primeiro grupo populacional que me chamou a atenção foi o aumento do contingente de população de rua, vivendo na rua, e dependendo de auxílio, né, de solidariedade, de caridade, de auxílio de pessoas, né, ou de projetos sociais, aumentou bastante. E somado a isso, a gente começou a observar de população migrante vindo para João Pessoa. Então a gente tem muitas pessoas que estavam em região rural, né, e perderam sua geração de renda naquele local e vieram para João Pessoa numa tentativa de sobrevivência. Normalmente essas pessoas não conseguem encontrar emprego, então elas vão viver em assentamentos, em espaços de invasão, em aquelas comunidades que estão sendo formadas. Todos estes componentes somados passaram a criar outros desafios, como a ocupação de espaços públicos urbanos e até reservas ambientais, espaço que não oferecem condições de convivência humana com dignidade. E aí eu comecei a pegar um pouco do que eu já tinha estudado sobre questões de fome, sobre políticas emergenciais, e o que a gente começou a reparar? A gente começou a reparar a criação de uma imensa de comunidades de pessoas em assentamentos, áreas invadidas, para as pessoas criarem, da maneira mais precária possível, espaços de vivência. E eu estou chamando de vivência com muita boa vontade, porque, na verdade, são espaços de sobrevivência no nível mais precário, mais cruel, né, em termos de sobrevivência. Então, essas pessoas não têm saneamento básico, essas pessoas não têm acesso à água, essas pessoas não têm condição de pedir emprego, elas não têm nem preparo para poder chegar no lugar e conseguir um emprego. Não é a população que não tinha condição de comprar comida, é a população que não tinha condição mínima de manipular alimento, sabe? Então, não adiantava dar um saco de comida para aquela pessoa, um saco de arroz, porque ela não tinha um botijão de gás, ela não tinha uma casa, ela não tinha moradia, ela não tinha condição de nada disso. Então, eu comecei a elaborar algumas formas de ajudar. O professor de Relações Internacionais pela UEPB observou ainda que todas as comunidades são lideradas por mulheres e que as carências são inúmeras, além do que nós imaginamos. Doação de água é extremamente importante. Se a população não tem acesso à água, você chega num lugar desse com um galão de água, entrega para uma família, eles ficam extremamente agradecidos, porque eles não têm acesso à água. Tem algumas localidades que tem que andar 2, 3 quilômetros para poder ter acesso à água potável, para trazer aquilo no balde, né, para poder ficar 3, 4 dias usando aquela água. E é normal, os preços estão aumentando, a inflação está batendo, né, as pessoas estão tendo que rebolar para poder viver com o que tem, né, o preço da carne subiu absurdamente, a gente está tendo que substituir carne por soja, carne por arroz, ou comprar uma carne mais barata. Foi então que ele decidiu ajudar nos projetos sociais já existentes, conseguindo doações de alimentos. Nasceu então o projeto Saciar,
Então eu comecei a descobrir que tinham projetos, iniciativas que manipulavam o alimento, cozinhavam esses alimentos e começavam a doar para as pessoas. E aí, nesse primeiro momento, eu estou trabalhando basicamente com captar doações, distribuir, ou eu mesmo vou para a rua e distribuo, ou eu vou para cada um desses projetos, eu separo a quantidade que eu consigo obter de captação, e quando eu falo captação é doação, tá? São pessoas doando. Então, hoje, o Saciar trabalha com captação de doações. Então, eu estou fazendo um trabalho hoje de ponte. Eu consigo essas doações e vou levando para os projetos, sabe? A iniciativa do professor conta com outros apoiadores, mas tudo de forma muito autônoma. No primeiro momento, o Saciar é um projeto social. Eu criei um projeto social que procura pessoas que tenham condições ou que tenham interesse em fazer doações. E eu pego essas doações ou distribuo para esses projetos sociais que já existem, porque todos eles têm problemas sérios de captação. Todos eles falam assim, a gente consegue captar alguma coisa, mas hoje, por exemplo, não vai ter sopão porque a gente não conseguiu macarrão, a gente não conseguiu arroz, a gente não conseguiu os ingredientes. Então eu vou saindo e vou buscando esses ingredientes. E em algum momento, eu tenho feito isso com mais frequência agora, eu estou rodando pelas ruas, pelos bairros de João Pessoa e vou encontrando alguns grupos de rua, catadores de lixo, algumas pessoas que têm algum espaço com a mínima estrutura. Eu verifico se eles têm condição de cozinhar, se eles têm gás de cozinha, se têm um fornecimento de energia adequado, se tem um espaço para poder cozinhar. E eu mesmo estou levando os alimentos para eles, para que eles consigam fazer uma ação de distribuição daquele alimento. Alexandre César também conta com o apoio de estudantes da UEPB e pretende tornar o projeto social também em um projeto de extensão. E eu pretendo, daqui a um tempo, apresentar esse projeto para ser um projeto de extensão da UEPB, porque eu acho que a instituição tem uma responsabilidade, quanto a isso. Nós somos uma instituição pública, estadual, se a gente puder auxiliar e criar qualquer alternativa de desenvolvimento para o estado da Paraíba, a gente tem que realizar. Assim que eu conseguir apresentar o projeto para a UEPB, porque o edital não foi aberto ainda, e já tem um grupo de alunos que tem me auxiliado. A parte de divulgar, de fazer os posts para o Instagram, todo mundo que está me ajudando hoje tem me ajudado nessa parte de divulgação, de redes sociais, de falar com os familiares, de espalhar um pouco a ideia. São meus alunos, tem outros que são ex-alunos, então tem alguns que estão no começo do curso agora, ainda tem um pessoal que é aluno do mestrado, que me ajuda um pouquinho também. Numa próxima etapa, Alexandre César pretende expandir o trabalho fazendo pontes entre restaurantes, supermercados e outros estabelecimentos e as iniciativas sociais que manipulam alimentos para comunidades carentes. A ideia é fazer um protocolo bem estabelecido do aproveitamento de alimentos que podem ser consumidos de forma digna. Ele também deseja abrir um espaço para sediar o Saciar, mas entende que os desafios da sociedade vão além de medidas emergenciais. O justo, o correto, seria que a gente tivesse todo um arcabouço de políticas públicas por trás, para poder, inclusive, fazer ações ao longo do tempo, Uma primeira ação emergencial, depois uma ação de criar estrutura e cuidado para essa população, para depois tentar ensinar, empregar, gerar renda. No médio prazo, a gente vai ter que começar a pensar em criar políticas de geração de renda, de ensinar essas pessoas a fazer alguma coisa. E o objetivo central, além de matar a fome, é conscientizar as pessoas. Conscientizar as pessoas que ela estar bem sozinha não vai adiantar. A gente vive numa coletividade, a gente vive numa sociedade. Se tem gente mal, a gente tem que dar um jeito de equilibrar minimamente essa situação, porque essas pessoas estando mal, em algum momento aquilo vai afetar. É criar o máximo de conscientização e de engajamento das pessoas que gente passando fome não é normal. Professor, uma situação realmente inaceitável. Nós que fazemos o CBN Universidade agradecemos a produção da repórter Fernanda Vasconcelos, que fez a gravação com o professor e coordenador do projeto, o Alexandre César. Vamos fazer nossa última pausa. Na volta a gente fala sobre o 14º Encontro Nacional de Análise Matemática e Aplicações, realizado pela UEPB. Fica sintonizado aqui na CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia, que a gente volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.
Voltamos com o nosso programa. Para você que só chegou agora, seja muito bem-vindo. E a partir do meio-dia você já vai poder conferir tudo o que foi notícia aqui no CBN Universidade, na TV UEPB no YouTube. Essa edição e todas as que já foram exibidas aqui na Rádio CBN Campina Grande estão disponíveis no canal Rede UEPB. Confere lá e aproveita para se inscrever e ativar as notificações para ser alertado sempre que entrar conteúdo novo. E seguimos com informações. O Departamento de Matemática da Universidade Estadual da Paraíba, em parceria com a Universidade Federal de Campina Grande, realizam nos dias 3, 4 e 5 de novembro, ou seja, na próxima quarta, quinta e sexta, o 14º Encontro Nacional de Análise Matemática e Aplicações. O evento é um dos maiores na área de análise matemática do Brasil. Na programação do evento estão previstas palestras e minicursos promovidos por professores de várias universidades nacionais e ainda de outros países como Estados Unidos, França e Espanha. São pesquisadores renomados na área. Para você que se interessou, as inscrições ainda estão abertas, mas é preciso ser rápido. O prazo é até amanhã, dia 31. E estão disponíveis através da plataforma Event3. O site é o www.event3.com.br/ENAMA 2021. E agora, no mês de outubro, o governador do estado, João Azevedo, esteve na Universidade Estadual da Paraíba fazendo a assinatura de convênio de quase 15 milhões de reais para a instituição. Um dos convênios foi para a integração entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão implementadas pela UEPB com a educação profissional e tecnológica para o fortalecimento da rede estadual de ensino na Paraíba, com um investimento de mais de 9 milhões e 500 mil reais. E o segundo anúncio foi sobre o edital para o Centro de Laboratório Multiusuário, exclusivamente para pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba, que atuam em áreas estratégicas para o desenvolvimento do Estado, sendo aí mais de 5 milhões investidos. A reitora Célia Regina Diniz falou sobre o convênio firmado e a importância da parceria entre a UEPB e o governo do Estado. É um momento de grande relevância para a nossa instituição e é um presente que nós estamos recebendo quando a universidade completa 37 anos de estadualização. São 37 anos de uma instituição que lutou e conquistou pelas diversas mãos uma universidade pública, gratuita e de qualidade e que desenvolve um importante papel para o nosso estado e para o Nordeste do Brasil. Portanto, no dia de hoje, onde a gente está recebendo esses investimentos com um edital de incentivo aos nossos pesquisadores, no momento onde a gente está vivendo, um país onde nós temos cortes na educação, negação à ciência, o governo da Paraíba tem lançado sucessivos editais para que nossos pesquisadores possam desenvolver os seus projetos e fazer o desenvolvimento social e econômico do estado da Paraíba. Portanto, esse edital, onde nós estamos recebendo, onde está sendo investido 5 milhões de reais para os laboratórios de multiusuários, representa muito para a nossa instituição. Com eles, nós vamos estruturar a nossa pós-graduação. Nós temos 23 programas de pós-graduação, com mestrado e com doutorado, cerca de 20 programas de pós-graduação a nível lato sensu, de especialização, e temos cerca de 18 mil estudantes e 2.500 servidores na nossa instituição, que presta um serviço de muita relevância ao nosso estado. Então é um momento muito gratificante. Esse edital, os nossos pesquisadores, nossos professores se sentem muito agradecidos por poder participar de mais esse edital específico para a nossa universidade. Então é um presente na nossa estadualização. Como também a descentralização orçamentária de mais de 9 milhões de reais, aliás, quase 10 milhões de reais, 9 milhões 565 mil reais, para que a gente possa equipar, adquirir equipamentos para os nossos laboratórios, para a nossa instituição, nos seus 8 campos, né, nas 8 cidades e nas suas regiões onde ela se desenvolve. E, principalmente, fazer um trabalho junto às nossas escolas técnicas profissionalizantes. Nós temos a escola
Aqui em Lagoa Seca, a nossa escola agrícola, Assis Chateaubriand, como temos também a nossa escola técnica do Cajueiro, que fica em Catolé do Rocha. E esse trabalho, onde a gente vai fortalecer essas escolas, também vai ter uma repercussão para o fortalecimento da nossa educação básica. Vamos ouvir também o que destacou o governador da Paraíba, João Azevedo, durante a visita que fez na UEPB. Eu tenho plena convicção e certeza, logicamente, de que relações institucionais nem sempre são fáceis. Interesses são diversos, são divergentes, mas existe uma coisa que norteia qualquer discussão, chama-se respeito. Quando existe respeito numa relação, você é capaz de sentar com o mais ferrenho adversário e você encontrar caminhos e saída para as nossas crises. E é assim que eu entendo, Existem interesses não atendidos, existem reivindicações não atendidas, eu sei disso. Nós não vamos resolver todas. Nós estamos há pouco tempo no governo, são 3 anos e meio, passou tão rápido que eu nem percebi. E que a gente avançou tanto, que muitas vezes eu fico imaginando, se não tivesse tido a pandemia, em que estágio estaria o estado da Paraíba hoje. Esse é um estado que tem evoluído muito. Esse é um estado que tem uma capacidade de investimento que faz com que, quando convocado, como nós fomos lá pela USP, para participar do projeto do radiotelescópio Bingo, nós nos prontificamos e estamos aqui, vamos investir 11 milhões de reais para que esse projeto se concretize, porque o governo federal só entrou com R$1 milhão. É essa forma da gente demonstrar o respeito pela ciência. Eu sei da importância desse equipamento para a Paraíba, não só para a área de pesquisa, mas até para o turismo, que vai desenvolver e criar um elemento ali importante para que a gente possa explorar dentro da área de turismo. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Se você fizer uma soma rápida do que nós assinamos aqui, vai dar lá 28 milhões de reais de investimentos na área da educação. Uma área, como eu disse, como ex-professor, muito cara para mim. E que ao longo de 2019 para cá, já passa de 100 milhões de reais nos investimentos nessa área de pesquisa. Nós estamos apoiando a ciência e a pesquisa porque nós acreditamos na ciência e na pesquisa. Eu sempre disse, e de repetir agora quando cheguei ali para a reitora, que durante toda a minha vida, parecia que a Universidade Estadual era vinculada à Secretaria de Finanças, porque os temas que eram discutidos eram só financeiros. E quando eu pensava, e imagino até hoje, que o que mais importa é a gente poder usufruir da inteligência, da expertise, daquilo que existe dentro da universidade em favor da população. Nós temos que fazer isso chegar na população. Quando hoje a universidade tem parcerias com o Estado para fazer avaliação das nossas escolas, das nossas instituições, é isso que nós estamos fazendo. Pegando a expertise da universidade e levando para chegar lá na ponta. Então, eu fico muito feliz e tenho certeza, reitora, que, de minha parte, estará sempre aberto o canal do diálogo. Talvez a gente não concorde em tudo, com ninguém na vida, nem às vezes com os nossos próprios filhos, mas nós vamos sempre buscar o melhor caminho para cada um de nós. A solenidade contou com a presença da vice-reitora Ivonildes Fonseca, do secretário de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado, Cláudio Furtado, vários pró-reitores, professores e servidores da Universidade Estadual da Paraíba. O evento foi no auditório da Biblioteca Central. Que bacana, não é mesmo? Ver o investimento na ciência em tempo que muitos tentam descredibilizar a pesquisa científica. E antes de encerrar, tem um recadinho para você, ouvinte da CBN Campina Grande e que é usuário da Universidade Estadual da Paraíba. É que todos os campos da instituição vão estar fechados na próxima segunda-feira, dia 1º, e no dia 2 de novembro, feriado de finados. O fechamento na segunda-feira segue a publicação do Diário Oficial do Estado, que transferiu o feriado do Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, para o dia 1 de novembro. As atividades administrativas na universidade
devem ser retomadas na quarta-feira, dia 3 de novembro. E nós que fazemos o CBN Universidade aproveitamos para parabenizar todos os servidores públicos, em especial aos que fazem parte da família UEPB. E assim, a gente encerra o CBN Universidade deste sábado. E para você que não conseguiu acompanhar nosso programa ao vivo aqui na CBN Campina Grande, a partir do meio-dia ele já vai estar disponível na TV UEPB, na íntegra. O CBN Universidade teve a apresentação minha, Natasha Leone, com produção e reportagens de Nicole Silva e Fernanda Vasconcelos. A edição e finalização é de Apolo Ricarte e Isis Coelho, com direção de Hipólito Lucena. A gente volta no sábado que vem, a partir das 9 horas da manhã. Esperamos por você. Até lá! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.